E aí, hoje a gente vai investigar uma questão que parece até contraintuitiva. Por que, de modo geral, as mulheres tendem a gostar mais de outras mulheres do que os homens de outros homens? Parece estranho, né? Mas tem uma explicação fascinante por trás disso. Para a gente começar a entender essa história toda, tem uma regra meio que básica na psicologia social. Grupos que historicamente têm mais poder ou status, bom, eles costumam se autovalorizar mais. É como se eles fossem a própria torcida organizada, sabe? Quem tá no topo geralmente torce mais forte pelo próprio time. Pois é, mas é justamente aí que o negócio começa a ficar esquisito. Se a gente seguir essa lógica, os homens que historicamente ocuparam posições de maior status deveriam ser os maiores fãs de si mesmos, certo? Mas os estudos mostram que, na prática, a coisa não funciona bem assim. E para desvendar esse mistério, a gente vai seguir as pistas de um estudo super importante, de 2004, das pesquisadoras Laurie Hoodman e Stephanie Goodwin. Pense nisso como uma investigação, onde cada descoberta nos leva mais perto da resposta final. Vamos começar pelo que os pesquisadores batizaram de paradoxo de gênero. Basicamente, é aqui que aquela regra geral que a gente acabou de ver sobre grupos de status, bom, ela simplesmente não se aplica. E essa exceção é tão grande que ela precisa de uma explicação só para ela. Em geral, o que acontece é o seguinte: grupos de status mais alto, como mostra a pesquisa, têm uma preferência automática e mais forte por si mesmos. Já os grupos de status mais baixo, às vezes nem tanto. A preferência deles pelo próprio grupo costuma ser bem mais fraca. E olha só, a grande virada está aqui, direto do estudo. O gênero quebra essa regra. Os homens, mesmo sendo o grupo historicamente de maior status, não mostram aquela preferência automática e forte pelo próprio grupo que a gente esperaria. Na verdade, as mulheres mostram isso muito mais. E isso nos leva à nossa primeira pista. Beleza, então qual é a nossa primeira pista? Ela está escondida numa coisa chamada equilíbrio cognitivo. Pode parecer complicado, mas é basicamente um atalho que o nosso cérebro usa para manter as ideias consistentes, para tudo fazer sentido rapidinho. Funciona mais ou menos assim, ó. Se eu tenho uma boa opinião sobre mim, e eu faço parte de um grupo, então esse grupo também deve ser bom. É uma lógica bem simples, uma forma automática do cérebro manter tudo alinhado e coerente na nossa cabeça. E é aqui que a coisa fica, nossa, muito interessante. Para as mulheres, essa fórmula mental funciona que é uma beleza. Quanto maior a autoestima e a identificação delas como mulheres, mais elas gostam do próprio grupo. A conexão é direta. Mas, para os homens, essa conexão simplesmente não aparece. A fórmula falha. O cérebro masculino não faz essa ligação automática. Ou seja, no final das contas, as mulheres têm esse, digamos, empurrãozinho psicológico que aumenta a preferência pelo próprio grupo. Já os homens, mesmo os que têm uma autoestima super alta, não contam com esse mesmo mecanismo. Essa é a nossa primeira grande pista, mas ela ainda não conta a história toda. Ok, se essa fórmula mental não explica tudo, a gente precisa cavar mais fundo. E para nossa segunda pista, vamos voltar lá atrás, na nossa infância, e olhar para duas forças bem poderosas que, segundo o estudo, moldam as atitudes de todo mundo. As pesquisadoras, então, focaram em duas coisas que impactam homens e mulheres. Primeiro, o nosso vínculo com a mãe, que na maioria das vezes é a nossa primeira e principal figura de cuidado. E segundo, a associação que a gente faz muitas vezes de forma inconsciente entre a figura masculina e a agressividade. A nossa ligação com a mãe, né, ela é super forte. E como ela geralmente é a primeira pessoa a cuidar da gente, nosso cérebro cria uma preferência automática por ela. O interessante é que o estudo descobriu que esse sentimento positivo não fica só nela. Ele se espalha, se torna uma preferência geral por mulheres. É quase como uma impressão positiva que fica gravada bem cedo. E aí vem o outro lado da moeda. A ideia de que homens são mais associados à violência funciona como um freio na preferência por eles. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Todo mundo acaba internalizando essa associação, o que joga a nossa preferência automática mais para o lado das mulheres, que são percebidas como o gênero, digamos, mais seguro. A gente já tem duas pistas bem fortes, mas a última nos leva para um território mais íntimo: o sexo. Como será que a atração sexual entra nessa história toda e muda as regras do jogo, principalmente para os homens? A lógica aqui é bem direta. A hipótese das pesquisadoras era: se uma pessoa heterossexual gosta de sexo, tem uma atitude positiva em relação a isso, é bem provável que essa positividade transborde para o gênero pelo qual ela se sente atraída. Até aí faz todo sentido, né?
E o que os dados mostraram para os homens foi simplesmente impressionante. A experiência sexual muda tudo. Para os homens com experiência, quanto mais positiva a atitude sobre sexo, mais forte a preferência automática por mulheres. Mas olha que loucura! Para os homens sem experiência, a relação é ao contrário. Gostar de sexo estava ligado a preferir o próprio gênero, talvez por uma frustração, como sugerem as autoras. Então, o que isso nos diz? Que o sexo, especialmente a gratificação sexual, age como um ímã poderosíssimo. Ele puxa a preferência automática dos homens para longe do próprio grupo e diretamente na direção das mulheres. É um fator emocional muito forte na equação. Beleza, a gente já coletou todas as nossas pistas. Agora é hora de juntar as peças desse quebra-cabeça e finalmente ter a visão completa que resolve o nosso paradoxo inicial. Então vamos lá, recapitulando. A gente tem 4 forças atuando ao mesmo tempo. Primeiro, aquela fórmula mental que só funciona para mulheres. Segundo, o vínculo com a mãe, que puxa todo mundo para preferir mulheres. Terceiro, a percepção de ameaça masculina, que nos afasta dos homens. E quarto, a sexualidade, que no caso dos heterossexuais, atrai para o gênero oposto. E o pulo do gato está aqui. Não é só um desses fatores isolado, é a combinação de todos eles. Juntos, eles criam uma espécie de tempestade perfeita. De um lado, várias forças empurram a preferência das mulheres por si mesmas para cima. Do outro, essas mesmas forças, mais a sexualidade, puxam a preferência dos homens por si mesmos para baixo. E no fim, o que toda essa investigação nos ensina? Que nossas preferências, nossos vieses, eles não são nada simples. São, na verdade, uma mistura super complexa de criação, psicologia, biologia e experiências de vida. Se isso tudo acontece só para explicar a dinâmica de gênero, imagine o que não está por trás de todos os outros vieses que existem por aí. A resposta, como a gente viu, está longe de ser óbvia.